E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou falar sobre um assunto que vocês me perguntam muito. Já faz o quê? Um ano que vocês me perguntam muito? Faz muito tempo, né? Desde que eu descobri que eu teria que vir para Curitiba para acompanhar o meu marido, que também é militar, e na época ele tinha escolhido Curitiba para servir. Vocês se lembram dessa história, né? Tem um vídeo aqui no canal onde eu compartilhei esse momento dele escolhendo a vaga de Curitiba, de como assim eu sofri esse processo, e a gente queria muito ficar em Brasília, mas enfim. E aí, desde então, vocês começaram a me perguntar: Rayane, mas como é que funciona isso? Você é militar, ele também é militar, mas você é da FAB, né, da Aeronáutica, e ele é do Exército. Como é que vocês vão conseguir ir juntos? Vocês vão ficar juntos? Como é que funciona isso? Transferência quando o casal é militar, eles ficam em locais diferentes, eles conseguem ir juntos? E aí começaram muitas dúvidas desse tipo. Então no vídeo de hoje eu vou sanar essa dúvida de vocês, vou compartilhar como é que foi a minha experiência e também vou compartilhar um pouquinho no geral como é que é essa questão de movimentação e tudo mais. Então é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu não falo mais de militarismo aqui no canal assim, de forma recorrente, tipo sempre. É uma vez ou outra eu faço um Arrume Isso Comigo, respondo uma dúvida de vocês, tipo essa daqui. Esse aqui é um vídeo respondendo uma dúvida que vocês me mandaram muito, mas eu não faço mais vídeos sempre por motivos que eu já expliquei aqui nesse canal. Tem um vídeo aqui no canal falando por que eu encerrei o conteúdo de militarismo aqui. Muitas pessoas, graças a Deus, continuaram me assistindo, né? Mesmo me encerrando o conteúdo de militarismo. E aí aqui no canal eu compartilho sobre minha vida, muita coisa muito legal sobre o meu casamento, minha rotina de casada. E tudo que der pra compartilhar eu sempre venho aqui e trago pra vocês. Porém, o conteúdo de militarismo não é mais uma coisa que tem muito aqui no canal. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo e se você é novo aqui neste canal através deste vídeo, tem uma playlist maravilhosa aqui com muito vídeo de militarismo que eu já trouxe. Cara, mais de 100 vídeos, é muito vídeo. Então eu vou deixar essa playlist aqui na descrição do vídeo. Então vale muito a pena você acompanhar essa playlist e tirar muitas dúvidas suas sobre o militarismo. Ok, então vamos começar esse vídeo. Bom, gente, então, eu sou militar, né? Meu marido é militar, eu sou da FAB, ele é do Exército. Eu, sinceramente, como sargento, eu sou sargento, eu não me movimentaria muito na minha vida, porque não é algo assim que a gente tem obrigatoriedade de ficar sempre se movimentando, não é isso. Eu vi poucos casos de sargentos que tenham sido movimentados porque não queriam, por interesse da administração, entendeu? No caso, a pessoa não queria, mas aí a administração precisava que aquele militar fosse movimentado, ou que aquela unidade fosse movimentada, como, por exemplo, recentemente uma unidade que eu digo é a organização militar, a organização que a gente trabalha, uma organização militar X teve que ser movimentada do Rio para Brasília, e aí foi todo mundo que trabalhava ali e tudo mais. Então, assim, eu vi poucos casos disso. Então, acredito eu que se eu quisesse ficar em Brasília por um bom tempo, eu conseguiria ficar. Como eu cheguei em Brasília e vi muitos militares que nunca tinham sido nem transferidos. Então, assim, pra gente que é sargento da aeronáutica, não requer tanta movimentação assim. Eu tô falando sargento porque pra sargento é assim, pra oficial vai ser diferente. E no exército, eu não posso falar como é que funciona no exército essa questão de movimentação. Eu posso falar somente da minha experiência, que é como sargento da aeronáutica. Mas e se o militar quiser ser transferido, ele consegue, tá? Na aeronáutica a gente tem formas como plano de movimentação, que você precisa ter uma pontuação mínima, ou seja, você tem que ficar tantos anos naquela localidade ali para conseguir entrar com o seu nome no plano de movimentação. Que são detalhes, gente, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar assim por cima, entendeu? Porque detalhes mesmo vocês vão conseguir quando vocês estiverem dentro da aeronáutica, dentro do exército, vocês vão ler a legislação certinha que rege sobre. Eu sei, mas se eu for falar tudo que tá na legislação aqui, esse vídeo vai ficar gigante. Também é uma legislação interna, é pra gente que tá dentro saber. Então, assim, pra vocês aqui eu vou dar uma pincelada, entendeu? Pra vocês entenderem bem como é que funciona, mas pra saber exatamente é só quando vocês entrarem, que aí vocês vão saber mais detalhes, isso e aquilo, entendeu? Enfim, a gente tem, né, plano de movimentação que você pode entrar e tal, mas tem regras, pontuação que você tem que ter, ficar tantos anos numa localidade, enfim. Ou em qualquer época do ano, quando for seguir alguma necessidade especial. Por exemplo, questão de saúde, questão de acompanhar cônjuge, como foi o meu caso. Então, lembrando que tem as suas exceções, né? Claro, gente, às vezes tem um motivo de saúde, a pessoa tem que fazer um tratamento que só tem lá naquele local tal. Você vai fazer todo o seu procedimento e vai pedir para ser movimentado para aquele local tal para tratar a sua saúde. Tô dando um exemplo. Lembrando que essa opção de movimentação é somente para quem é militar de carreira, tá? Para quem é temporário, essa opção não existe. E sobre essas movimentações que eu falei que podem ser solicitadas em qualquer época do ano, né, que são as exceções, eu não vou listar todas, gente, porque como eu falei, são muitas.
mas vocês, quando estiverem dentro, vocês vão entender melhor sobre isso. Eu só quero que vocês entendam as possibilidades, sabe? Que tem possibilidade. E uma dessas opções é a de interesse particular, né? Que é o interesse próprio, que aí entra a questão de acompanhar cônjuge e tudo mais. E aí, dentro dessa movimentação por interesse próprio, eu vou entrar aqui na dúvida que você sempre me pergunta sobre a movimentação para acompanhar cônjuge ou companheiro, que foi o meu caso. E essa movimentação, ela é concedida nos seguintes casos: o militar das Forças Armadas, ou seja, não precisa ser necessariamente só da FAB, que foi movimentado por necessidade do serviço, ou o servidor público removido no interesse da administração. E no meu caso, é esse caso do militar, né? Que o meu marido, ele é militar, e aí ele ia ser movimentado para Curitiba. Então esse era o meu caso. E como é que você faz para solicitar para acompanhar o seu marido e tudo mais? É o seguinte, gente, você tem que ser casado ou ter união estável, entendeu? A data anterior à movimentação. Não pode ser depois que ele foi movimentado. Depois que ele foi movimentado, movimentou, você casou depois, então você não vai acompanhá-lo, você vai se unir a ele. Aí são duas coisas diferentes. E os dois precisam residir na mesma localidade. Se vocês dois são do Rio de Janeiro e o seu marido vai ser movimentado para São Paulo, show! Você vai entrar lá com o seu pedido de movimentação, tudo certinho, tá tudo ok, vocês já são casados, ok, show, e vão juntos. Mas se você for do Rio de Janeiro e ele for de Brasília e ele quer ir para São Paulo e você quer pedir para ir para São Paulo também, isso não é acompanhar. Acompanhar é quando vocês estão na mesma localidade. Rayane, então no seu caso não foi acompanhar sim, porque no caso do meu marido foi uma exceção, ele estava se formando. Então quando a pessoa está se formando numa academia de formação, uma escola de formação, esse caso aí você vai acompanhar, entendeu? Essa é a única exceção que existe. Então, se o seu cônjuge ou companheiro estiver concluindo um curso ou estágio com duração superior a 6 meses, você consegue solicitar para acompanhá-lo. E se não for acompanhar, Rayane? E se ele mora em São Paulo, eu moro no Rio já, e a gente se casou depois disso tudo, e agora eu quero ficar com ele? Aí você vai pedir para se unir ao seu cônjuge, entendeu? E não acompanhar, porque vocês não estão saindo juntos de uma localidade para outra, e ele também não está se formando em algum curso ou academia de formação, então você vai pedir para se unir a ele, ou seja, você vai pedir para ser movimentada para onde ele está, ou ele vai fazer isso por você. Enfim. Bom, gente, eu espero muito que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. Eu sei que é um pouco difícil, é porque para mim isso já tá no sangue, que eu tô acostumada, leio sempre, porque eu sei que eu ainda vou me movimentar muito nessa vida. Então, para mim é muito interessante saber. Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Vamos recapitular então. Você vai pedir para acompanhar o seu marido, caso vocês dois residam na mesma localidade e ele... Gente, é marido ou esposa, porque como no meu caso eu fui acompanhar o meu marido, para mim fica muito mais fácil dar esse exemplo do marido, entendeu? Então, vamos lá. Vocês dois servem no Rio de Janeiro, mesma localidade. Show! Ele foi movimentado para Brasília. Você, então, vai pedir para acompanhar o seu marido, porque... Show! Vocês dois servem na mesma localidade, são casados, tudo lindo. E aí você vai acompanhar ele. Ok. Seu marido está... Na verdade, na escola de formação, vocês já estão casados, escola ou academia de formação, e vocês já estão casados ou vocês vão casar antes de sair a movimentação dele, né, que é no caso depois que ele escolhe a vaga e tudo mais, e aí ele tem que partir para um lugar, e aí você também é militar, eu tô falando somente para quem é militar também. E aí ele escolheu servir em Manaus, e você é de Brasília, né, você é de Brasília. Então, como ele está numa escola de formação ou numa academia de formação, você vai pedir também para acompanhar ele. E agora vamos para outro caso. A pessoa se formou, vocês só casaram ou fizeram união estável depois. E agora? Mesmo assim, o cara tá indo para Manaus e você tá em Brasília. Aí você vai pedir para se unir a ele, porque antes da data de movimentação dele, vocês ainda não eram casados. E se os dois forem da escola? Os dois forem se formar juntos? Aí, meus amigos, infelizmente, vocês não vão conseguir pedir movimentação a princípio, porque é bom se vocês conseguirem pegar a mesma localidade lá na hora de escolher as vagas. Fora isso, aí é outro processo. Você vai ter que chegar na sua organização militar e aí você vai ter que ir para sua localidade. Você vai ter que ficar pelo menos 1 ano lá para pedir para acompanhar o seu marido, entendeu? Porque como você vai estar se formando e indo direto da escola, você precisa ficar pelo menos 1 ano. Para esse caso de acompanhar, porque a data do casamento ou união estável foi antes da movimentação do seu marido ou da sua esposa, enfim. Mas e se vocês se formaram e só conseguiram casar ou fazer a união estável depois que vocês se formaram? Aí é outra história, aí você vai ter que fazer aquilo que eu falei de se unir a ele. O militar precisa ter pelo menos 1 ano, tá, de localidade para pedir para se unir, mas eu não posso falar exatamente para vocês como é que é, porque eu não conheci alguém que tenha pedido para se unir. Eu vi mais casos de acompanhar. Eu sei que acompanhar é mais certo. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência. Meu marido escolheu
a localidade em abril de 2020, né? Foi em abril, ele escolheu a localidade dele. Geralmente, gente, toda escolhe academia de formação, você escolhe a sua localidade no final do ano. Mas nesse ano, a formação dele mudou isso e eles escolheram em abril. E eu fui atrás da movimentação, comecei a ler toda a legislação, que é importante que todos vocês façam, leiam toda a legislação da força de vocês sobre a movimentação. Comecei a estudar bastante, entendi tudo. E aí a gente agilizou a papelada, né, de união estável, porque como a gente já ia casar, que a gente ia casar no civil e tal, a gente quis adiantar na questão da união estável para botar logo o requerimento de movimentação pra frente. Então assim, não mudou nada, a gente já ia casar. E aí eu pedi pra acompanhar meu cônjuge, que era ele, e deu tudo certo, gente. Foi muito tranquilo, graças a Deus. Ninguém implicou com absolutamente nada, muito pelo contrário. Meus chefes super me apoiaram, eu sofri bastante. Ninguém queria que eu saísse de lá, nem eu, nem meus amigos, nem meus chefes, mas fazer o quê, né? A gente teve que sair, né? Viemos pra cá, pra Curitiba. E eu espero muito que vocês tenham entendido como é que funciona essa questão de movimentação, que a pessoa não vai ficar longe uma da outra. Talvez seja um pouquinho difícil pra conseguir, né? Dependendo. Mas vai, entendeu? Eu vi outras pessoas, por exemplo, amigos casados, uma menina da minha turma. A gente se formou, ela veio pra Brasília. O marido dela estava em Minas e eles já eram casados, ele já era militar, tudo certinho. E o processo dele demorou 3 a 4 meses, mas deu super certo também. Ainda que demore, gente, 1, 2, 3, 4, 5 meses, o que importa é a gente ir, né? E graças a Deus isso é tranquilo nas Forças Armadas, porque eles não querem deixar as famílias, poxa, separadas, né? É o marido, é a esposa, é uma família. Às vezes tem filhos também, então é interessante que todo mundo consiga ficar junto. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido. Muitas pessoas também me perguntam, Rayane, mas por que você vai se movimentar muito? Porque, gente, a carreira de oficial, ela requer mais movimentação, sabe? E como meu marido, ele é oficial, eu acredito que a gente vai se movimentar bastante de 2 anos, de 4 anos, não sei como é que vai ser ainda. Vamos ver como é que vai ser na prática. E, Rayane, vocês não podem, evitar essas movimentações? Não que eu saiba. Vamos deixar a gente pro futuro. No futuro a gente vai vendo, entendeu? E tá tranquilo, se tiver que ser movimentado, vamos ser movimentado. Eu acredito que se fosse só eu, sargento, e meu marido fosse sargento também, a gente não precisaria ficar se movimentando assim, acredito eu, entendeu? Mas é isso. Esse é o militarismo, a gente tem que estar disposto a ser movimentado. São coisas que a gente já entra sabendo que pode acontecer. Eu, quando me formei, eu saí do Rio, né, que minha família era do Rio, tive que ir pra Brasília e consegui, né? E consegui me adaptar, deu tudo certo. Agora saí de Brasília pra vir pra Curitiba e show, daqui a pouco eu vou sair de Curitiba pra ir pra outro lugar e assim eu vou compartilhando tudo aqui com vocês. Então espero que esse vídeo tenha sanado as dúvidas de vocês. Não fui tão a fundo, porque a fundo mesmo vocês só vão saber quando vocês entrarem no militarismo mesmo, quando vocês ingressarem. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like, ajuda muito a esse vídeo ser compartilhado com mais pessoas. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, com o seu grupo de estudos, com o pessoal da sua turma. Compartilha que esse vídeo pode ajudar muita gente. E me acompanha lá no meu Instagram também, Nana Oliveira, que vai aparecer aí na tela. E o Minha Vida Militar, para quem curte assuntos de militarismo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!